Fala pessoal, tudo bem com vocês? O mercado da bola não para e tem novidades sobre a volta de Jô no Corinthians. O presidente André Sanches deu uma entrevista neste fim de semana e reafirmou a negociação. Tem coisa aí. Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Se tem uma coisa que o torcedor corintiano não pode se queixar durante essa paralisação dos campeonatos, essa pandemia, é da ausência do seu presidente, do seu mandatário. André Sanches está fazendo live, está dando entrevista, está falando com todo mundo e está explicando às claras, todas as situações, ou quase todas, que envolvem o clube. A gente sabe a dificuldade financeira que passa o Corinthians, ele está tendo que dar explicações sobre várias situações, porque normalmente os clubes já vivem no fio da navalha, no limite da emoção, com dívidas, operações financeiras muito complicadas. Quando vem uma ausência de receita como esse momento, é natural que muitos clubes sofram, E o Corinthians vem passando por essa dificuldade. Mas, curiosamente, é um período em que se tem especulado muito sobre possíveis reforços no Corinthians, porque o início de trabalho do Thiago Nunes não foi lá o mais esperado. Algumas contratações chegaram, como o Victor Cantillo, como o Luan, parou por aí, o Sid Clay também. E o resto foi de jogadores que lá já estavam, como o Wagner Love, o Mauro Bocelli, o retorno do Camacho e do zagueiro Pedro Henrique, jogadores que trabalharam com o Thiago no Atlético Paranaense e que já chegaram como titulares, inclusive, nesse time do Corinthians. Mas a sensação de todos é que falta uma cereja do bolo, Falta alguma coisinha a mais para esse Corinthians encorpar e o Thiago conseguir jogadores da sua característica para poder trabalhar. Chegou o Johnny Gonçalves também, acabei de lembrar, e o Corinthians tem outros jogadores do lado, o Everaldo se recuperou de lesão, tem o menino Janderson e tudo mais, mas falta ainda aquele cara para decidir. E aí, nesses últimos dias, especialmente, surgiram as especulações de Carlitos Tevez e do centroavante Jô. Até fiz um vídeo recente aqui dizendo que a informação não era nossa, aqui da imprensa brasileira, era sim da imprensa argentina, da TIC Sports, que é uma emissora de TV lá do país argentino, que acompanha muito a carreira do Tevez e a situação do Boca Juniors e de todos os clubes lá, e colocou não só o Corinthians como um possível interessado, mas dizendo que o contrato do Tevez estava para se encerrar com o Boca e o Corinthians queria a sua contratação. O Andrés tem desmentido essa situação. E a análise me parece muito clara de que depende de muita coisa, Você, nesse momento de paralisação dos campeonatos, a gente está vivendo essa situação do coronavírus. O presidente dizer que vai contratar um jogador que não custa barato e ainda depender da vontade do atleta. A gente sabe que o Tevez gosta muito de Buenos Aires, da Argentina, não quer sair de lá. Para ele sair de lá tem que ser uma condição muito especial. E aí, tudo bem, pode ser que a gente entenda isso como diferente mesmo, a relação que ele criou, a identificação que ele criou com o torcedor do Corinthians e a possibilidade de jogar num grande clube, de jogar, fazer uma temporada mais no Brasil aqui. A gente não sabe se ele vai encerrar a carreira ou não, tem muitas questões, por isso que o André está um pouco mais reticente, mais cauteloso. O presidente André Sanches concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes neste sábado e, claro, falou sobre o Carlitos Tevez e não trouxe nenhuma novidade a não ser aquilo que ele já tinha falado do Tevez. De que a imprensa argentina especula muito, que é um jogador muito caro e que se ele se enquadrasse nos valores corintianos, dependendo da vontade dele, poderia sim haver uma negociação, mas que nesse momento a situação não está nem no início de conversa. Ele precisa encerrar o contrato lá, ele precisa saber o que ele quer da vida, o Corinthians aí precisa entender o que ele quer, fazer aquela sondagem inicial, aquela conversa, saber quanto ele quer ganhar, e aí o Andrés até colocou, muitas vezes o cara vem só pelo salário, mas dilui isso em luvas e custa caro para o clube também. O Duílio Monteiro Alves, durante a semana, diretor de futebol, falou que seria bacana contar com o Tevez, seria, mas o clube não pode mais somar dívidas, contrair dívidas. Isso é uma situação que realmente o Corinthians precisa cuidar. E aí tem a situação do Jô. E o André Sanches vem falando abertamente sobre isso e mais uma vez ele não só deixou a porta aberta, como escancarou e o Jô está praticamente cruzando ela,
cruzando essa porta. Foi a sensação que a gente ficou depois da entrevista. Ele disse que basta o Jô se liberar do Nagoya Grampus, o time japonês no qual ele tem contrato até o final do ano, mas existe uma tentativa do Jô nesse momento de conseguir a liberação. E isso é o mais importante. Por quê? É bom que vocês entendam. O Jô e o André Sanches são pessoas, né, que construíram uma amizade, além da relação presidente-jogador. Né? O Jô é identificado com a torcida, é revelado pelo Corinthians, voltou em 2017, foi campeão brasileiro, sendo artilheiro, saiu para o clube japonês rendendo um bom dinheiro para os cofres do clube. Pô, o Corinthians que tem uma pecha, né, uma fama de não vender bem seus atletas, de não conseguir bons dinheiros, né, boas cifras em relação aos seus concorrentes, porque precisa vender, tem uma necessidade maior. No caso do Jô, um cara de 30 anos, você conseguir vender por 10 milhões de dólares naquele momento para o clube japonês, realmente foi uma negociação muito interessante. O Jô não é aquele jogador que você compra para revender ali na frente, né? Ele já tem uma idade avançada e o Corinthians conseguiu essa negociação. O Jô teve outras propostas até para voltar para a China e ele sempre deixou claro que ele só sairia se fosse algo bom para o clube também. Então ele criou essa relação de muita lealdade com o clube, com o presidente. E aí, claro, né, quando há aquela possibilidade, porque lá no Japão, embora o Jô tenha chegado bem fazendo gols, houve uma mudança no treinador, né, no comando técnico, entrou um italiano. E esse cara simplesmente descartou o Jô, assim, sabe? Em alguns jogos antes da paralisação dos campeonatos, ele foi muito pouco utilizado. Quando ficou no banco. Em outros, ele sequer foi relacionado. A pré-temporada do time, ele nem estava participando. Era uma pré-temporada que estava sendo feita na Tailândia. Ele ficou no Japão. Então, ele já sabe que não vai ser aproveitado. E como o contrato dele é até o final do ano, e ele sabe que ele tem mercado ainda em outros mercados, especialmente aqui no Brasil e especialmente no Corinthians, ele já está tentando, quer saber? Vamos acordar aí, vocês me devem isso aqui, não sei o que, para ficar bom para todo mundo, eu não vou mais ser utilizado, vocês estão pagando um salário para um cara que não vai jogar, então vamos acertar tudo isso, eu me libero e vou fazer minha vida. É isso que o Jô está tentando. No momento em que o Jô conseguir isso, e talvez não seja tão simples assim, mas há uma tentativa, essa é a informação, imediatamente o Jô desembarca aqui no Brasil. E aí tem uma novidade em relação àquilo que a gente estava tratando, porque o Jô talvez, num primeiro momento, estivesse olhando para outros mercados. Talvez na Europa, né, pela idade dele, ele já tem 32 para 33 anos, acho que já tem 30, vai fazer 33. Então, ele já não consegue mais Europa, mas daqui a pouco, né, dentro do próprio Japão, ou na China, ou no mercado asiático, enfim, alguma outra possibilidade que a gente sabe que a nossa moeda está desvalorizada, o jogador às vezes fica mais tempo fora do Brasil para poder conseguir. A carreira do jogador é muito curta, ele vai ter que parar, então ele fica garantindo o sustento da sua família. Mas diante de tudo isso, a gente conclui que não, a prioridade nesse momento do Jô é sim o Corinthians, e pelas conversas que ele tem tido com o Andrés, a situação está praticamente resolvida, falta ele conseguir a liberação. O resto, questão de valores, eles vão se entender, né? Já está muito claro isso, de que o Jô vai se encaixar dentro da realidade do Corinthians e vai voltar a jogar, se não esse ano. E eu acho que isso pode acontecer, deve acontecer, mas vamos imaginar que o Jô não consiga a liberação, tenha que cumprir o contrato e tudo mais. A gente não está tendo nem campeonatos, né? Então tem uma condição atípica aí também. Ele vai ficar até dezembro lá, cumprir o seu contrato, e em janeiro de 2021 passa a ser jogador do Corinthians mais uma vez. Aquele cara que, embora, repito, né, embora não seja mais nenhum moleque, ele chegou aqui desacreditado com 30 anos, e jogou o que jogou em 2017, né? Foi artilheiro, foi decisivo, foi um cara muito importante. E nesse time do Corinthians, em que o Thiago Nunes precisa de um definidor, que vem sendo o Mauro Bocelli, acho que não dá pra gente também desmerecer o que o argentino vem fazendo, com uma boa média de gols nesse início de ano, e no ano passado, mesmo pouco aproveitado, também correspondeu. Poxa, você não pode abrir mão de um cara que tenha essa qualidade. O Thiago mesmo teve no Atlético Paranaense, quando foi campeão da Sul-Americana, o Pablo, e depois o Marco Ruben. Porque o time joga, o time tem uma mecânica, mas ele precisa do cara que defina. E o Corinthians, ao Corinthians, falta esse cara. Eu imagino que seja o Jô. Então, gente, a informação é essa. Está muito próximo, o André Sanches fala cada vez mais abertamente sobre isso, e a gente sabe que quando o dirigente ele não esconde, ele tem alguma coisa. E quando ele fala abertamente é porque tem mais coisa ainda. Então,
torcedor acho que pode ficar bem esperançoso aí para o retorno do jogo. Quer dizer, eu acho, né, que vocês gostariam. Comentem aqui, quero ouvir vocês. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!